Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Carol Dias. Atualmente eu sou servidora da Justiça Federal como analista judiciário e eu ensino para vocês neste canal como passar em um concurso público. E o tema do vídeo de hoje é a reforma administrativa. O meu objetivo aqui é falar para vocês de uma forma bem objetiva quais são os principais pontos que podem afetar a vida do concurseiro, né? Você que está aí estudando, batalhando para conseguir o seu cargo dos sonhos, né? Então eu sei que uma notícia dessas abala nossas estruturas. E para começar, o mais importante é entender o que é uma reforma administrativa. Ela engloba a proposta de uma série de leis, bem como a alteração de outras leis, inclusive a alteração na própria Constituição Federal. Não afeta temas como estabilidade, remuneração, benefícios. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem que foi a divulgação do próprio governo. A primeira fase é essa da proposta da emenda constitucional de número 32 de 2020, que foi aquela que foi encaminhada ontem, no dia 3 de setembro, para o Congresso Nacional. Lembrando que ainda é uma proposta, ainda vai passar por uma tramitação, e aí depois tem essas fases 2 e 3 que aí tem mais legislações para serem propostas. Para quem que serve essa alteração, essa reforma administrativa? Na verdade, funciona para todo mundo, né? Como eu estou mostrando para vocês, como alterar a Constituição, ela está sendo elaborada pensando em todos os entes, então ali na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios e também para todos os poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. A ideia apresentada pelo governo até o momento é que isso reflita, né, os efeitos dessas legislações que vão ser propostas, caso aprovadas, reflitam apenas para aqueles que ingressarem na administração pública após a aprovação dessas leis. Mas existe um grupo que, mesmo que essa legislação seja aprovada, não vai ser afetado. São os membros do poder, então a gente tem os juízes, os promotores, os políticos e até mesmo os militares. A primeira alteração é na forma de ingresso na administração pública e, de novo, eu vou mostrar para vocês aqui essas imagens fornecidas pelo governo. Tem essa parte aqui na direita que permanece muito semelhante com o que acontece hoje, tá? Então você pode trabalhar na administração pública sem fazer concurso público em dois casos, que é o vínculo de prazo determinado, que é quando um órgão precisa de um funcionário, mas por um tempo delimitado. Por exemplo, o IBGE vai fazer o censo. Aí ele faz um processo simplificado de seleção, parece um concurso, mas é mais rápido, é mais simples, e aquelas pessoas selecionadas trabalham pelo período determinado, um ano e meio. Também tem os cargos de comissão, né, que são aqueles cargos de liderança, direção, chefia, assessoramento, são cargos altos dentro da administração pública e eles são indicações. Temos como a forma principal, eu diria, de ingresso no serviço público da administração direta seria através do concurso público, como é hoje. Hoje você faz a prova do concurso público, se você for aprovado, né, se você for nomeado, você toma posse e começa a trabalhar, entra em exercício. E aí naqueles 3 primeiros anos que você fica trabalhando, você vai sendo avaliado com base em critérios objetivos que são definidos em lei. E aí, se ao final desses 3 anos a sua avaliação for positiva, você se torna estável. O que é ser estável? Quer dizer que você tem uma dificuldade maior para ser demitido. Não significa que você não pode ser demitido em hipótese nenhuma. A gente vai conversar sobre isso logo. A estabilidade ela é tida como uma garantia para o cidadão, porque a ideia é que com a estabilidade você fique menos sujeito às nuances políticas, certo? Então entra governo, entra partido, sai partido, e aí você tem uma base estável ali no serviço público que não fica à mercê desses interesses meramente políticos. Mas o que vocês têm que entender é que essa estabilidade seria mexida. Como que funcionaria? Depois que você fez ali o seu concurso público, você foi nomeado, tomou posse e entra em exercício,
Caso você seja de uma carreira tida como típica de Estado, você vai ter um período de experiência ali de 2 anos, em que eles vão ficar avaliando o seu serviço, e é como se fosse uma etapa do concurso público. Então, só aqueles que se deram melhor ali no serviço público na prática é que vão ser efetivados. Aí ela foi tida lá como uma das melhores, ela continuou no serviço público e aí ela consegue a estabilidade dela em 3 anos no total, contando com esse período de experiência. Essas carreiras ditas como típicas de estados ainda vão ser regulamentadas por lei complementar. Então aí vai ser com certeza uma grande briga, porque todas as carreiras vão querer entrar nisso daí. Porque tem um problema, porque quem não for carreira típica de estado não vai ter mais estabilidade. Como é que vai funcionar? Vai ter também um período de experiência, um período de experiência de 1 ano, mas ela não vai ser estável. Isso significa que a qualquer momento ela poderá ser demitida de uma forma muito semelhante, provavelmente como é feito hoje em dia na CLT. Teoricamente, a grande parte dos cargos não teriam estabilidade. E aí a gente entra em uma outra mudança significativa, que é sobre o desligamento. Como eu disse para você, quem é estável não quer dizer que essa pessoa não possa ser demitida em hipótese nenhuma. Ela pode ser demitida na situação de sentença judicial transitada em julgado ou por uma infração disciplinar. Também está previsto um desempenho insuficiente, mas isso não está regulamentado. A ideia do governo é que esse desempenho insuficiente seja regulamentado e que exista outras hipóteses que justifiquem a demissão desses novos servidores, né? É bem ligado àquela ideia que a gente falou, que vai ter aquele regime de trabalho que ele é por prazo indeterminado, com vínculo com prazo indeterminado, a pessoa pode ser demitida por determinadas razões que vão ser previstas em novas legislações, tá? Tem um ponto, gente, que eu achei assim muito estranho, que é aqui, ó. A sentença judicial não será mais necessário aguardar o trânsito em julgado. Como assim? Acredito que isso não seja constitucional, não, viu? E eles também cortaram alguns benefícios. E o que é importante deixar claro para vocês é que muitos desses benefícios não existem na esfera federal mais. Então, são benefícios que já realmente não existem, pelo menos no âmbito aqui da União, mas eles resolveram colocar também lá de uma vez na proposta da emenda constitucional. Licença prêmio, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição, que na verdade que eu conheço bem, isso é marcante na carreira da magistratura, né? Então, assim, não conheço servidor que tenha esse benefício. Parcelas indenizatórias sem previsão legal, adicional indenização por substituição não efetiva, redução da jornada sem redução de remuneração, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviços, incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções. E na apresentação do governo ele também fala sobre remuneração, mas ainda não foi disciplinado. Essa questão da remuneração seria disciplinada por uma lei complementar que teria um efeito de delimitar as normas gerais e cada ente poderia criar ali as suas especificidades, tá? Tem outros pontos, tá? Eles colocaram que o servidor pode acumular cargos, aquele servidor que não for de carreira típica, de Estado. Eles colocaram uma maior facilidade, né, uma maior abertura para o chefe do Poder Executivo fazer algumas alterações autônomas ali na estrutura da organização administrativa, da administração pública. Tem uma ideia de gerar um plano de gestão de pessoas que seja mais colaborativo entre os órgãos, enfim, tem outras questões, mas que não influenciam tão diretamente quanto os outros pontos que eu falei para vocês, tá? Eu deixei aqui para vocês alguns links que são muito legais, que estão muito fáceis de visualizar. A gente tem até agora é uma PEC. Tem um grande caminho aí pela frente para que isso seja aprovado. É importante entender que as PECs, de forma geral, elas necessitam de um apoio político muito amplo para que elas sejam aprovadas, e quanto maior a pressão política ou até mesmo dos cidadãos, né, da sociedade contra um determinado tema, mais difícil se torna essa aprovação. E é muito pouco provável que o texto fique exatamente como está neste momento. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, a gente conversa mais sobre isso. Ah, e não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante, que aí você também fica sabendo de todos esses assuntos que envolvem o mundo dos concursos públicos, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.